Olá, pessoal. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. A ideia aqui do trabalho é o seguinte: eu pretendo, em 2 aulas, trabalhar os principais aspectos, ou melhor, reforçar os principais aspectos, certo? Trabalhados com os meus alunos do 7º ano. Obviamente, a aula é aberta, o vídeo vai ficar aberto a todas as pessoas, porém, o público-alvo aqui é o pessoal do 7º ano, tá? Então, fazendo trazendo o devido esclarecimento de que os assuntos a serem abordados nessas 2 aulas, que eu vou dividir, certo, em 2 aulas, receberão uma adequação de linguagem, por óbvio, por causa do meu público-alvo, certo? Então, eu pretendo trabalhar ao longo destas 2 aulas a prosa e a poesia, algumas figuras de linguagem, frase, oração e período, termos essenciais e tipos de sujeito, tá certo? Então, eu acho que ficou bem claro, não é? Público-alvo, sobretudo o pessoal do 7º ano, e a outra observação quanto à linguagem e quanto à profundidade também dos assuntos. Por óbvio, a considerar o público-alvo, que é o pessoal do 7º ano, eu não posso me aprofundar em demasia, por exemplo, no que diz respeito à diferença entre o que é uma prosa e o que é um poema, certo? A ideia aqui é trazer para os alunos do 7º ano uma visão panorâmica desses assuntos, tá certo? O que será aprofundado ao longo do 8º e 9º ano. Certo? Vamos aqui ao primeiro PDF. Bem, a primeira discussão aqui é sobre prosa e poesia, tá? E para facilitar a compreensão do que é prosa e do que é poesia, eu dividi, tá? A explicação em essência e forma, tá certo? A forma, quando eu falo em forma, eu falo em estrutura mesmo, aquilo que é visível, aquilo que é mais imediato, tá? E a essência, quando eu falo em essência, eu me refiro àquilo que às vezes é mais sutil, mas que, obviamente, compõe também tanto a prosa quanto a poesia, tá? Então, eu disse o seguinte, ou melhor, eu organizei da seguinte forma: a poesia é uma manifestação de beleza. O que é poesia, certo? Poesia é uma manifestação de beleza e estética retratada pelo poeta em forma de palavras. No sentido figurado, poesia é tudo aquilo que comove, que sensibiliza e desperta sentimentos. Uma primeira dúvida poderia surgir aqui: o que é um sentido figurado? Sentido figurado é o oposto do sentido real, tá? É o oposto do sentido denotativo. Então, inclusive, quando eu expliquei aos alunos essa diferenciação, eu disse o seguinte: que nós temos o sentido denotativo, real, objetivo, como sendo tudo isso aqui como sendo sinônimo, tá certo? Em oposição ao que eu chamei de sentido conotativo, sentido figurado, ou sentido também subjetivo, tá? Como sendo sinônimo. Por quê? É interessante nós sabermos que são sinônimos. Sentido denotativo real e objetivo de um lado, sentido conotativo figurado e subjetivo por outro.
Porque, a depender da prova, certo? A depender do examinador, nós teremos um ou outro nome, tá? Sendo que, destaco, reforço aqui, eles são sinônimos, tá? Então, a poesia, ela se vale do sentido figurado para levar a mensagem até seu interlocutor, tá ok? A prosa, por outro lado, já possui o sentido mais objetivo, ou seja, ela lida com informações do real, certo? Com sentido denotativo. E o que é a prosa poética? Se a prosa ela lida com sentido objetivo real, em oposição à poesia que lida com aquilo que é subjetivo, figurado, a prosa poética vai mesclar essas duas formas de expressão, tá? Então, vai tentar levar uma informação, mas se valendo algumas vezes de uma linguagem mais subjetiva, mais figurada, para comunicar aquilo que se deseja, tá? Quanto à forma, nós temos o poema, ou o que se chama de poema ou verso, tá? E nós temos o texto propriamente em prosa, não é isso? Além da prosa poética. Tá? Então, o poema ou verso é o seguinte: um poema é um texto literário composto de versos que podem conter rimas ou não. Caracteriza-se pelo uso da linguagem subjetiva e figurada, que cria sentidos diversos. Diferentemente da prosa escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos, que se agrupam em estrofes. Logo, na prosa nós temos, quanto à forma, né, quanto à estrutura, nós temos o quê? Nós temos grupos de linhas, certo? Agrupadas, que receberão o nome de parágrafos, em oposição às estrofes do poema, tá? O que recebe o nome de linha na prosa, tá? No poema vai receber o nome de verso, tá certo? Dando prosseguimento aqui. Diferentemente da prosa, escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes. Esses versos podem possuir forma fixa ou livre, com rimas ou não. A estrutura de um poema é composta por versos e estrofes, sendo a rima opcional. O verso está representado em cada linha separada de um poema. Tá? Dando prosseguimento, daqui a pouco eu volto à leitura aqui destes três poemas que eu escolhi para apresentar, para mostrar como exemplos dos textos, tá? Prosa. A prosa é considerada um gênero textual da língua portuguesa, cujo tipo de texto escrito não apresenta necessariamente preocupação com a estética, com rimas ou figuras de linguagem. Possui forma direta de margem a margem, sem interrupções e organizada em parágrafos e linhas. Daqui a pouco eu leio o exemplo. Agora vamos à prosa poética, parte conceitual. A prosa poética recorre a figuras típicas da poesia, como a literação, a metáfora, a elipse e a sonoridade das frases, mas sob a estrutura da prosa. Tá? A aplicação dos elementos, contudo, é subordinada ao alongamento do discurso narrativo, cuja tendência é o olhar lírico sobre a realidade. Então, assim, eu apenas li aquilo que eu já expliquei, né? Com relação ao que é um poema, com relação ao que é um texto em prosa e com relação ao que é um texto sob a forma de prosa poética. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu vou ler esse. Não, tá aqui na outra. Eu vou ler este aqui, um exemplo de poema, tá? Daqui a pouco eu leio um exemplo de prosa e, por último, um exemplo de texto em prosa poética, na forma prosa poética. A namorada. Havia um muro alto entre nossas casas, difícil de mandar recado para ela.
Ou melhor, a namorada. Havia um muro alto entre nossas casas. Difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pichava a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira e então era agonia. No tempo do onça era assim. Então este aqui é um exemplo que eu trouxe de texto sob a forma de verso, tá? Agora um exemplo de texto em prosa. Arrastaram-se para lá devagar, sem a Vitória com o filho mais novo, escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrio, Cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo. Então, esse é um exemplo de texto em prosa, tá? É um fragmento de Vidas Secas do Graciliano Ramos. E, por último, um exemplo de prosa poética, que é aquele texto, repito, que mistura, que mescla a essência poética com a forma prosaica, tá? De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado em expectativa. E de puro alvoroço eu acordava às 4:00 da madrugada e despertava o resto da família. Vestíamos depressa e saíamos em jejum, porque meu pai acreditava que assim devia ser, em jejum. Eu não sei da infância alheia, mas essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria e me serviu como promessa de felicidade para o futuro. Minha capacidade de ser feliz se revelava. Eu me agarrava dentro de uma infância muito feliz, a essa ilha encantada que era a viagem diária. Então daqui, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para este fragmento aqui. De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado em expectativa. Então, embora esteja sendo apresentada, trazida essa informação em forma de prosa, a essência, a forma, o meio como se escolheu para comunicar essa informação foi foi por meio da utilização de uma linguagem poética, não é? Porque o que está sendo dito aqui? De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado. O que eu tenho aqui? Conforme eu ensinei a vocês, eu tenho uma figura de linguagem aqui, não é? Por quê? Porque, na verdade, estar acordado, certo? Ou se manter acordado é uma possibilidade humana, tá ok? Ou então de um ser animado, não é? O coração, na verdade, ele não possui essa... Ele não fica desperto ou acordado ou dorme, enfim, não é? Então, o que está sendo feito aqui é trazer de modo poético uma informação que poderia ser dita de outra forma, né? Mais objetiva, que poderia ser o quê? O coração, de noite eu ia dormir, mas o coração de cima tinha acordado na expectativa. Na verdade, a pessoa aqui não conseguia dormir por causa do quê? De uma certa ansiedade, tá? Então, toda essa informação se resume a isso aqui, a essa ansiedade do personagem, tá certo? Do narrador, tá? Então,
A partir desse exemplo aqui, eu gostaria de lembrá-los o seguinte: o que é a figura de linguagem? A figura de linguagem é um recurso comunicativo que se utiliza de elementos da realidade, tá? Para facilitar, para, vamos dizer assim, enfeitar a informação que eu quero comunicar. Conforme o nosso exemplo aqui, nós vimos que o narrador poderia se utilizar de uma linguagem mais objetiva, entretanto, ele optou por florear aquela informação, aquela mensagem, certo? Atribuindo uma característica que é do homem ao coração, tá? Então, inclusive, eu lembro aqui, aproveito para lembrar o nome da figura de linguagem, que é a personificação, né? Que nós vimos em sala de aula, tá? Dando prosseguimento, nós temos ainda aqui mais 2 exemplos, não é, de poemas, certo? Nós temos a Canção do Exílio e o Relógio. Canção do Exílio de Gonçalves Dias e o Tic-Tac, o Relógio de Vinícius de Moraes. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontre eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontre eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, rapidamente aqui, como deve ser, não é? Para a galerinha do 7º ano, é importante aqui que nós, após a leitura do poema, nós, ao menos, saibamos dizer do que trata esse poema. Bem, então eu começaria chamando a atenção de vocês para a palavra exílio, certo? Que é uma saída forçada, não é? Conforme nós vimos. Então, essa canção vai falar de alguém que provavelmente, não é, se encontra exilado, tá? Que se encontra de modo obrigado a morar, a habitar, a morar em outro país, enfim, outro lugar que não seja o seu lugar de origem, né? Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, o que nós destacamos aqui? Nós destacamos o sentimento de saudade, né? Então, a Canção do Exílio nos remete à saudade, certo? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Quer dizer, algumas belezas que ele só encontra, o eu lírico só encontra na terra dele. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Então ele tem um sonho de retornar à terra dele, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Tá? Então nós poderíamos resumir o poema na seguinte palavra: saudade, certo? Na temática do saudosismo. O relógio. Outra coisa que eu destaco daqui é a musicalidade, não é? A rima na Canção do Exílio, tá? O relógio, Vinícius de Moraes. Passatempo tic-tac, passa a hora. Chega logo tic-tac, vai-te embora. Passatempo bem depressa, não atrasa, não demora.
que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, daqui, qual a temática que a gente pode deduzir, certo? Ou melhor, resumir a partir da leitura? A questão do tempo, né? A temática do tempo, tá certo? Que mais eu posso destacar daqui? A questão das rimas, da musicalidade e o que mais? A questão de antítese, a presença de antíteses, que mais? O relógio. Acho que basicamente é isso, né? Temática, o tempo, recursos utilizados, rima, musicalidade, antíteses, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Dando prosseguimento, eu preparei aqui um glossário para vocês, não é? Então, eu vou ler rapidamente aqui para ajudar na fixação. O eu lírico ou eu poético é a voz que fala no poema, tá? Então, eu vou ler, mas eu gostaria de lembrá-los de que isso tudo foi explicado em sala de aula. Inclusive, por causa do tempo maior, eu pude apresentar, mostrar a vocês alguns exemplos, enfim, para facilitar. Tá? E aqui eu vou fazer apenas a leitura do glossário. O eu lírico é a voz que fala no poema. Essa voz presente no poema pode vivenciar experiências que não são necessariamente as mesmas do autor do poema. Expliquei bem isso aí, né? Em sala de aula. Versos são as linhas de um poema, estrofes são os blocos de versos. As linhas são extensão de uma margem a outra no texto em prosa, tá? Parágrafos são os blocos de linhas iniciadas pela letra maiúscula e finalizada por um ponto período em um texto em prosa. Em um texto em prosa. Rima. Tem o erro de digitação aqui também. Bem, o que é uma rima? A rima é a repetição de sons vocais ou consonantais, ou os dois combinados, que acontecem em intervalos regulares dentro de um texto. Trata-se de um recurso sonoro bastante usado por poetas ao longo da metrificação, da assonância e da literação. As rimas são responsáveis pela musicalidade dos textos poéticos. Sentido denotativo literal é aquele sentido real, dicionarizado. Sentido conotativo figurado é o sentido figurado, é o sentido subjetivo, né? É aquele sentido que amplia, expande ou transforma os significados das palavras e das frases. Como exemplo das frases, não tem vírgula aqui. Como exemplo das frases, aquele apresentador de TV nada em ouro. Na verdade, ele não pode nadar sobre o ouro, né? Então, isso aqui foi um exemplo trazido para mostrar o que é o sentido conotativo figurado. Então, eu vou explicar só essa primeira frase. Aquele apresentador de TV nada em ouro. Quer dizer, ele nada na abundância, não é? Então eu pego um dado da realidade, que é o ouro, um metal precioso, tá? E aplico a mensagem que eu quero transmitir, certo? No sentido de abundância, de riqueza, tá certo? De abundância, né? Tá? Prosseguindo aqui, pessoal. Figuras de linguagem. Algumas das quais eu expliquei em sala de aula. Metáfora, comparação, antítese, eufemismo e ironia. Além desses aqui, se eu não estou enganado, eu expliquei para vocês o que é a personificação, expliquei também o que é a figura de linguagem, deixa eu me lembrar aqui. Daqui a pouco eu lembro, tem mais uma que eu expliquei que eu não consigo recordar no momento, mas vamos lá. A metáfora
é aquele tipo de, aquele recurso comunicativo, certo? Em que eu procuro estabelecer entre dois elementos uma comparação indireta. Então eu digo assim: fulano é uma tartaruga. Na verdade, a pessoa não é uma tartaruga, um animal, tá? Essa pessoa é uma pessoa que se movimenta muito lentamente. Então, eu pego o dado da realidade, que é o fato de a tartaruga se movimentar muito lentamente, e aplico a esse meu sujeito que anda lentamente, tá? Eu faço uma comparação com o modo dele andar, tá? Então, o que eu fiz foi uma comparação indireta. Comparei a pessoa que anda lentamente à tartaruga que também anda lentamente, tá certo? Então, isso é uma metáfora, uma comparação implícita, indireta, tá? Por outro lado, nós temos a comparação. A comparação é um recurso em que eu aproximo dois elementos de modo direto. Eu digo assim: fulano é como uma tartaruga. A diferença entre a comparação e a metáfora é que na metáfora a comparação é indireta e na comparação, a comparação, com perdão da redundância, mas é isso mesmo, a comparação é feita de modo é, direto, tá certo? Então, para isso, às vezes, para isso é necessário se utilizar de alguns elementos conectivos. Tá? Vamos aqui à próxima, antítese. É aquela figura de linguagem que se baseia na oposição, tá? Então, na oposição de termos, frio, quente, claro, escuro, tá? Nos opostos, em ideias opostas. O eufemismo é a figura de linguagem que se baseia que tem como objetivo suavizar uma ideia, tá? Então eu digo assim: fulano partiu dessa para melhor, partiu desta para melhor. Não é que ele foi de uma situação para outra de modo objetivo, tá? Eu estou dizendo de modo figurado, de modo suavizado, que ele partiu do planeta Terra para o mundo dos mortos. Ele morreu, certo? E por último, a ironia. A ironia é aquela figura de linguagem que é utilizada para dizer uma coisa, embora se queira dizer outra, tá? Então, eu posso, por exemplo, não querer desagradar, para não querer desagradar a uma pessoa, eu posso dizer uma coisa, porém, na essência, no fundo, eu penso outra coisa, tá? É isso, tá? Eu não vou ler aqui Eu trouxe aqui no PDF, né, as explicações, porém não vou lê-las para que nós possamos ganhar algum tempo. Depois eu trouxe também algumas questões sobre os poemas que eu expliquei e discuti em sala de aula com os alunos. Não vou ler também. E deste primeiro PDF aqui, eu ainda devo explicar sobre a diferença entre frase, oração e período, tá certo? Bem, pessoal, então dando prosseguimento aqui, já para finalizar, eu vou agora abordar um aspecto mais normativo, tá? Do nosso conhecimento, ou seja, mais próximo da gramática. Aqui eu preciso falar para vocês sobre frase, oração e período. O que é frase, o que é oração, o que é período. Eu vou contextualizar e o que faltar de informação eu vou trazer ao longo da leitura do PDF para vocês, tá? Frase é todo enunciado com sentido completo, tá? Então, eu tenho basicamente dois blocos de classificação no que diz respeito à frase. Eu tenho uma divisão em nível sonoro e em nível morfológico, tá? Eu destaco dentre essas duas classificações aí o aspecto morfológico, ou seja, a frase pode se dividir em nominal ou verbal, tá? Se ela é além, obviamente, da classificação que mescla os dois aspectos.
A frase, se ela é construída a partir de um verbo, ela é frase verbal. Se ela é construída sem verbo, ela é uma frase nominal, tá? Repetindo, frase é todo enunciado que apresenta sentido completo. Para que ela possua essa classificação de frase, é preciso que ela tenha um sentido geral, um sentido completo, tá? Então, quando eu digo fogo, fogo dentro de um contexto, certo? Em que há um incêndio, por exemplo, obviamente essa palavra possui sentido completo, tá? Porque eu estou chamando a atenção dos meus, enfim, das pessoas que estão próximo, que está ocorrendo um incêndio. Então, teve sentido completo essa palavra, tá? Então, é um exemplo de frase nominal. Outro exemplo de frase nominal: bom dia, certo? É uma saudação que não possui verbo, certo? Na sua estrutura. Então, uma frase nominal, porque possui sentido completo e não possui verbo, tá? Por outro lado, a frase verbal é aquela que se estrutura a partir de um verbo. Se eu digo eu estudo português, possui aqui na estrutura da frase um verbo, então eu tenho uma frase verbal, tá? Bem, isso é a explicação de frase. Agora, o que é oração? A oração eu posso entender a oração como sendo sinônimo de verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, tá? Nem sempre a oração vai ser sinônimo de frase. Por quê? Porque a oração ela pode ser apenas um fragmento da minha informação, do meu enunciado. Se é apenas um fragmento, obviamente não tem um sentido completo. Se não tem um sentido completo, não pode ser frase. E vai ser, por isso, apenas oração, tá? E o período? O que é o período? É o enunciado composto por uma ou mais orações. Se eu tenho uma oração, eu tenho período simples. Se eu tenho mais de uma oração, eu tenho período composto, tá? Mais adiante a gente vai ver que esse período composto pode se organizar de modo coordenativo, em que há independência das orações, e de modo subordinativo, em que há a presença de subordinação entre orações, tá? Mas isso aí já é assunto para nono ano. Estou falando apenas para vocês ficarem cientes de que há esse conteúdo aí, tá? Então vamos à leitura do PDF. Frase: voltei mais cedo da escola. Em casa não deveria ter ninguém ainda. Ao me aproximar, ouvi vozes na sala. Legal, tem gente em casa, pensei. Que nada, era Totó dormindo sobre o controle remoto da TV. Esse texto possui um parágrafo formado por 7 conjuntos de palavras, demarcados por pausas, ponto final e ponto de exclamação. Cada um desses conjuntos expressa uma ideia, um sentido. Cada um deles é uma frase. Portanto, frase é um conjunto de palavras que exprime sentido, capaz de estabelecer comunicação. O conjunto de palavras que forma a frase varia de muito simples a complexo. Exemplos: frases muito simples: legal, que nada. Frases simples: voltei mais cedo da escola. Ao me aproximar, ouvi vozes na sala. Frase complexa: a realidade pode ser entendida como um todo formado de dois universos distintos. De um lado, a natureza, representada pelas coisas naturais, coisas que o homem já encontrou prontas. De outro, o universo da cultura, ao qual pertencem as coisas construídas pelo homem. O sentido da frase depende... Estou lendo aqui, tá, pessoal, na observação. O sentido da frase depende do texto da situação em que se encontra. As frases muito simples possuem sentido extremamente ligados à situação em que são proferidas. Por isso são denominadas frases situacionais. O oi, por exemplo, dependendo da situação, pode representar um cumprimento, um chamado ou uma resposta a um chamado. As interjeições e locuções interjectivas são exemplos típicos de frases situacionais. Tipos de frases. As frases costumam ser classificadas pelos aspectos sonoros e morfológicos. Aspecto sonoro.
A frase é uma estrutura melódica que tem início e fim demarcados pela entonação da voz. Na escrita, esse aspecto sonoro é representado pela pontuação, tá? Ponto final, de interrogação e de exclamação. De acordo com a entoação dada, as frases classificam-se em declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas e optativas, tá? Então, o que é uma frase declarativa? Isso no aspecto sonoro, tá? Então, as frases declarativas são aquelas que expressam declaração, informação. Elas podem ser afirmativas ou negativas. Exemplo, meu pai foi jogar bola. Negativa, meu pai não foi jogar bola. Frases interrogativas expressam pergunta e indagação. A interrogação pode ser direta ou indireta. A indireta, ou melhor, a direta vai possuir ponto de interrogação, a indireta não vai, tá? Então, exemplo de frase interrogativa direta. Meu pai foi jogar bola? Exemplo de frase interrogativa indireta. Quero saber se meu pai foi jogar bola. Exclamativa. As frases exclamativas expressam admiração, indignação. Exemplos. Meu pai foi jogar bola. Meu pai jogando bola. Imperativas. Expressam ordem, pedido. Exemplos. Pai, jogue bola comigo. Não jogue bola hoje, pai. Optativas. Expressam desejo. Exemplos. Vá com Deus. Tomara que dê tudo certo. Tomara que dê tudo certo. Bem, isso aqui foi a divisão relativa ao aspecto sonoro, tá? Agora nós vamos relembrar o aspecto morfológico, que é inclusive aquele sobre o qual eu já falei anteriormente. Então, quanto ao aspecto morfológico, as frases podem se dividir em nominais e verbais. Do ponto de vista das classes gramaticais, o verbo possui papel fundamental na estrutura da frase. A presença ou não do verbo na sua construção diferencia os tipos de frases, em nominais e verbais. Nominais são as frases construídas sem verbo, e as verbais são as frases construídas com verbo ou locução verbal. Tá? Exemplos de frases nominais. Fogo, cuidado, belo serviço seu, criança. Que deliciosas aquelas noites quentes na solidão à beira-mar. Frases verbais. São exemplos de frases verbais. Corra, que a chuva está chegando. Quero que você cuide dessa roupa, menino. Que belo serviço você fez, criança. Passamos noites deliciosas na solidão à beira-mar. Bem, essas foram as informações relativas à frase, tá? Sobre a oração, eu tenho o seguinte. A frase verbal pode conter um ou mais de um verbo, ou locução verbal. Para cada verbo ou locução verbal da frase, tem-se uma oração. Veja. Que belo serviço você fez, criança. Um verbo, uma oração. Quero que você cuide dessa roupa, menino. 2 verbos, 2 orações. É preciso que corramos, porque a chuva está chegando. 3 verbos, 3 orações. Portanto, a oração é uma estrutura contida na frase e elaborada em torno de um verbo, tá? Logo daqui a gente pode entender, relembrar o que eu falei ainda há pouco, que nem toda oração é sinônimo de frase, tá? A oração pode ser apenas um fragmento da frase. Ela pode não ter sentido completo, logo não vai ser frase, mas vai ser oração. Em suma, oração é sinônimo de verbo, tá? Oração é igual a verbo, tá? Continuando aqui. Distinção entre frase e oração. Considerando a característica fundamental de cada uma dessas estruturas, o sentido para a frase e o verbo para a oração, nem toda frase é oração. Um exemplo é a frase nominal. Veja. Belo serviço seu, criança, é frase e não é oração. A oração pode ser apenas uma parte da frase e por isso não ter sentido, não equivaler a uma frase. Logo, nem toda oração é frase. Exemplo disso é a frase que contém mais de uma oração. Quero que você cuide dessa roupa, menino. Cada oração é só uma parte da frase. Frase e oração são estruturas equivalentes quando possuem a mesma extensão, ou seja, quando a frase contém apenas uma oração. Exemplo. Que belo serviço você fez, criança.
é a frase e também oração. Período. Toda frase verbal é também chamada de período. Exemplo. O vento forte engrossava as ondas do mar. O vento forte engrossava as ondas do mar. Frase com uma oração, ou seja, frase com um período. Tá? Não imaginei que fosse gritar tanto assim de você. Frase com duas orações. Tá? Ou seja, o período possui duas orações, tá certo? Portanto, o período é a frase organizada com uma ou várias orações. Eu até pus aqui em vermelho que o período é o enunciado composto por uma ou mais orações. Tá certo? Então, tipos de períodos. Só para vocês saberem, nós temos os simples e os compostos. Aqui eu já falei que essa diferenciação vai ser mais trabalhada à frente, não é? Quando vocês estiverem no nono ano, tá? Então aqui nós temos alguns exercícios. Pessoal, então basicamente, nesse primeiro PDF, o que eu tinha para falar era isso aqui, tá? Relembrando que o contexto de aula aqui é o sétimo ano. Logo, a extensão do conteúdo, das explicações é bem menor e a linguagem é adequada também a essa extensão menor, tá certo? Espero ter sido claro. Se ficou alguma dúvida, deixem aí para que eu possa ajudá-los, tá certo? O intuito aqui é ajudar, tá? E não, então não se acanem. Se ficou dúvida, não compreenderam, eu repito, enfim, trago de outra forma o esclarecimento. O importante aqui é ajudar vocês, tá certo? Um grande abraço. Daqui a pouco eu volto com a segunda aula para o sétimo ano e aí eu finalizo um resumão aí do que foi explicado ao longo do segundo bimestre, ou melhor, do primeiro bimestre para a galerinha aí do sétimo ano, tá certo? Grande abraço.